Graça e paz. A vossa coluna já voltou no lugar? Que depois de ontem a minha ainda não voltou. Mas o meu turno só termina depois dessa ministração. Aleluia. E depois começa outro. Com a minha família. Estou com muita saudade, mas com muita gratidão. Na certeza de que eu vim cumprir. Estou a segurar bem, mídia. Meu Deus do céu. Aleluia. Na certeza de que o Senhor, o meu lego, por favor, é minha bandeira. Na certeza de que o Senhor tem sido gracioso e generoso com cada um de vocês, amém? E comigo também, principalmente. O lego também, irmão, por favor. Aleluia. Obrigada. Vocês estão bem? Estão? Animado eu sei que estão, mas bem, estão? Quem não tiver vai ficar, amém? Glória a Deus. Então eu sei que esse lego vai atrapalhar um pouco a mídia, mas eu vou ajustar aqui, porque ele faz parte da minha ministração. Eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor. Hoje quero me esforçar para fazer tudo certo, pastor Jesus. O Espírito Santo não tem respeito nenhum. Ele vem, pega os bolsos da gente, estraga tudo. Né, pastora Sueli? A gente organiza, agradecer, falar de não sei o que, tudo certo. Ele vem, rasga tudo. O Espírito Santo não tem respeito. A gente coloca rímel, ele vem, faz a gente chorar. Gente, a gente nunca entende exatamente como é que ele vai fazer, amém? Hoje eu vou me esforçar para tentar fazer as coisas corretamente. Mas se ele continuar rasgando os bolsos também, ele tem liberdade. Porque essa igreja é dele. Aleluia. Essa igreja é dele, amém? Pastor Jason, muito obrigada. Deixa eu aproveitar agora que eu estou lúcida. Pastora, obrigada. Pastora Suelen, creio que é o esposo da pastora Suelen, em nome de Jesus. Muito obrigada, gente. Pastor Daniel, a todos os irmãos e irmãs que me serviram, me ajudaram, me acolheram, me cuidaram, me presentearam. Meu Deus, muito obrigada. Você que saiu de casa, que Deus continue a te abençoar. O resto depois você vê lá no Instagram, no Facebook, perfil e tudo mais. Uma parte já falei anteontem, outra falei hoje. Hoje eu quero começar mesmo a aproveitar o meu tempo para falar de Jesus, amém? Esse cheiroso, lindo e maravilhoso, esse lindo e perfeito, que deu a sua vida por nós, que te trouxe de casa hoje para receber mais dele. Jesus, ele partilhou algo muito lindo comigo. E ele disse assim: Ruth, não dá para melhorar os frutos sem tratar a raiz. Aleluia. Não dá para melhorar os frutos sem tratar a raiz. E hoje eu quero voltar contigo lá atrás, em Gênesis capítulo 3, e trabalhar uma temática muito especial. Nós temos um curso da Academia da Mulher que é Reiniciadas por Deus. Mas aqui eu quero trabalhar reiniciados por Deus. Aleluia. Reiniciados por Deus, englobando homens e mulheres, trazendo. Eu tenho gemido por essa palavra, tenho orado por essa palavra, tenho chorado por essa palavra. Eu tenho sofrido por essa palavra. Eu tenho tentado entender o coração de Jesus, o que ele quer compartilhar com vocês. Então quero me esforçar para colocar em palavras, para que você possa perceber aquilo que ele tem para partilhar com você nessa noite. Aleluia. Gênesis capítulo 3. Leia comigo a partir do versículo 1. Trouxe Bíblia? Gênesis capítulo 3. Leia comigo a partir do versículo 1. Diz assim o texto bíblico: mas a serpente, vou ler o texto que está no telão. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher:
Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher: a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Pai, muito obrigada. Obrigada pela tua presença no nosso meio nessa noite mais uma vez. Obrigada pelo seu tamanho amor, sua imensurável graça. Seu cuidado conosco nos constrange. Nos perdoe quando talvez não agradecemos à altura. Obrigada, Senhor, porque tu és tão bom e tão bonito, Jesus. Por favor, continue sendo generoso conosco e fale conosco mais uma vez através dessa palavra e dessa temática. Nós te amamos. Nos perdoa pelos nossos pecados. Tenha paciência conosco. Nos ensine a melhorar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Reiniciados por Deus. E eu gostaria que permanecesse, por favor, o último versículo. E perceberam que eles estavam nus, porque é justamente a partir desse versículo onde eu quero começar a minha ministração nessa noite. Queridos, quando nós olhamos para a raiz de muitas das coisas que nós experimentamos, as consequências das quais nós experimentamos as consequências, nós percebemos que às vezes estamos a correr atrás de uma raiz, de uma consequência, de um fruto, quando na verdade o problema está na raiz. Não dá para melhorar os frutos sem mexer na raiz. Esses dias, enquanto eu estava a conversar com meu marido, eu fiquei muito feliz. Nós ministramos em São Paulo, e na Alphaville de São Paulo. É isso, né? Lagoinha, Alphaville, São Paulo, certo? E eu fiquei muito grata, porque o que está acontecendo com essa igreja não é comum. 9 horas da manhã, 12 mil pessoas sentadas, recebendo palavra, adorando ao Senhor. Isso é incomum. Estamos a lidar com um avivamento. E eu me nego àquelas pessoas que dizem é um fenômeno. Não, não é um fenômeno. E enquanto eu conversava com meu esposo, eu disse: amor, é interessante, porque nós temos 3 cultos em Angola. Nós temos 3 cultos: o das 7, o das 9, o das 15. Todos os cultos são cheios, claro. Mas o culto das 7 é o culto mais vazio, porque as pessoas não acordam de manhã para vir no culto. É raro. Eu não sei como estava a igreja hoje aqui de manhã. Lá estava cheia. Mas é uma estação especial. Então eu não consigo ter um parâmetro, se é para entender que talvez porque é uma festa, né, a igreja está cheia. Porque eu também sou pastora de igreja e sei que em festa até quem está desaparecido há 3 meses aparece. Se é você, já pode colocar em pé e vir aceitar Jesus agora. E não era o caso. 9h30 a igreja cheia. É especial, é diferente. E enquanto nós conversamos, ele tem 35 anos com uma sabedoria de 80. E ele disse: meu bem, é na raiz. O fundamento dessa igreja é forte. É na raiz. Porque não dá para ter frutos tão bonitos com uma raiz frágil, com um fundamento frágil. A raiz é forte, a raiz é consistente. E ele começou a testemunhar algumas coisas a respeito da vida do pastor Márcio, da esposa. E querido, você está fazendo parte de algo para o qual foi derramado lágrimas lá atrás. E não é só ele enquanto pastor. Observe ele enquanto marido, enquanto pai, enquanto líder, enquanto uma pessoa constante no Senhor. A alegria que ele tinha um tempo
raiz? Onde estão as tuas raízes? Pergunta bem, chacoalha ele, fala, onde estão as tuas raízes? Quando nós fazemos essa pergunta, nós vamos ao último versículo que nós lemos. Deus disse, não toquem, não façam, é isso, é aquilo. Eles romperam o limite. Quando os limites são rompidos, eles dão vazão ao declínio. Quando os limites são rompidos, quando as regras são rompidas, dão vazão à desordem. Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Só tem ordem e progresso no lugar onde tem fundamentos fortes. Só tem ordem e progresso numa família onde tem fundamentos fortes. Só tem ordem e progresso numa família onde não se quebra princípios. Só tem ordem e progresso numa igreja que respeita a palavra de Deus. Aleluia. E uma coisa muito importante, Deus estabeleceu princípios. Deus entregou tudo para Adão e Eva. Deus colocou um jardim pronto. Mas ainda assim Deus não bastou. Um sussurro, uma mentira trouxe o declínio. Às vezes não precisa muito para ferir um fundamento. É uma pessoa que acredita numa mentirinha. E eu declaro em nome de Jesus, nessa noite, que as mentiras de Satanás não serão as tuas verdades. As mentiras do diabo não serão as tuas verdades. Independentemente do que ele conte a respeito do teu casamento, da tua família, do chamado, da unção sobre a tua vida, o Senhor está reiniciando nós nesta noite, para que algo seja tratado na nossa raiz, para fortalecer e melhorar os nossos frutos. Aleluia. Uma das coisas que mais me impacta aqui nesse texto é que Eva ouviu a mentira. Ela foi seduzida e esse poder a tomou. Ela foi seduzir o seu marido. E existe algo que eu vou fazer hoje que tem a ver com essa palavra que está ardendo no meu coração. Não tem problema, pastor Jason e pastora Aline, se não me convidarem mais para vir aqui. Só me dão minha oferta. Eles ainda não me deram. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. A coisa que mais me impacta aqui é que quando Eva traz a fruta, Adão não a repreende. Adão não a repreende. Começou o declínio no momento que Adão olhou. Ele poderia, gente, ter dito: não vamos tocar nisso. Deus disse não. Então nós não vamos tocar, nós não vamos comer, nós não vamos mexer. E eu não quero. E aliás, eu estou indo subir um monte, vou orar, vou falar com Deus. Deus poderia ter dito: à tarde, hoje mesmo, na viração do dia, Ele estará conosco. Quando Ele chegar, eu pergunto se eu como ou não. A Bíblia diz que Ele pegou e Ele comeu. Ele só comeu. E hoje, talvez em forma de protesto, mas talvez em forma de um grito de socorro, enquanto mulher, mas enquanto igreja, nós ainda estamos a lidar com esse vírus. De mulheres que pegam a fruta, de mulheres que querem controlar os maridos, de mulheres que não respeitam a autoridade masculina, de mulheres que mentem, fingem que são submissas, mas são falsas submissas. Ela usa subterfúgios para controlar o marido. No final diz: não foi ele que decidiu. Não foi ele que decidiu. Eu também não vejo Eva dizendo: será? A cobra me falou, podemos comer? A cobra me falou, a serpente me falou, podemos mexer? Será que podemos desobedecer ao Senhor? Porque talvez se ela perguntasse, quem sabe ele também diria: eu acho que não, mulher. Ele só chegou e entregou, e ele só comeu. Ele chegou, comeu, ela chegou, entregou e também já tinha comido, já estava na sarjeta. Ela só chegou, entendo que talvez nesse momento ela já estava confusa, já estava aflita, já estava magoada, já estava triste, já estava emocionalmente quebrada. Porque quando ela viu, ela observou uma beleza que ela não tinha visto antes. E então os olhos dela se abriram para ver algo que ela não precisava ver.
descobriu que estavam nus. E Deus fica perplexo. Deus diz assim: quem falou para vocês? Existem nudezes. Sim, no plural é assim. Existem coisas que o Senhor esconde, para que nós não possamos saber, para que não possa gerar declínio. Mas muito mais do que isso, existem coisas que devem ser cobertas com a glória de Deus. E quando a glória de Deus se vai, quando a Ica pode no meio do povo, então as pessoas começam a descobrir as suas fraquezas. E aí o diabo começa a usar as fraquezas para machucar o povo, para machucar a igreja, para machucar a noiva, para machucar as famílias. Mas nós estamos aqui como povo de Deus para dizer: você não vai conseguir. Não vai tocar nos homens, não vai tocar nas mulheres, não vai tocar nas famílias, não vai tocar na noiva, não vai tocar na nossa adoração, não vai tocar na nossa obediência. Eu quero pedir aos maridos, quando estivermos erradas, nos repreendam. Existem momentos que o marido é o marido, mas existem momentos que o marido não é só o marido, ele é o pastor, ele é o profeta, ele é o líder, ele é o pai, ele é o discipulador, para dizer: eu te amo muito, mas você está errada, eu não concordo, eu não te aceito, eu não apoio, eu não estarei junto nisso. E mulheres, quando eles fizerem isso, não faz birra não. Ah, então o que? Vai fechar as pernas? Não vai dar para fazer greve? Isso também já, essa estratégia também já faliu há muito tempo. Vou voltar para os homens. Quando ela fechar as pernas, você vai fazer o quê? Vai procurar uma prostituta? Vai dizer para ela: já que você não quer, vou buscar outra, vou procurar fora. Você que é sacerdote, você que é representante da visitação de Deus, você que é promotor da glória, vai fazer o quê? Quando ela for dormir, você vai entrar no site de pornografia? Vai dar mole para aquela mocinha que anda atrás de você? Às vezes é fácil se submeter a um homem de Deus que a gente vê orando, um homem de Deus que a gente vê jejuando, um homem de Deus que a gente vê que é justo. Às vezes ele nos pastoreia mesmo sem falar. Mas é difícil, muitas vezes como mulheres também, nos submetermos a um homem que a gente nunca vê orando, que a gente vê cometendo uma injustiça atrás da outra, que só pensa em dinheiro. A gente pede para orar: pai, ora por favor pelo almoço. Ele fala: não, ora você. A gente pensa em orar, ele já está comendo. A gente fala: vai orar, se demorar um pouco a oração, fazer mais de 3 minutos, já está bravo. É difícil, muitas vezes, fazer parte de um núcleo familiar, onde quando a mãe olha para o pai: ei, crianças, não façam isso, vão no pai. O pai diz: vai na vossa mãe. Aí está todo mundo confuso, é declínio, todo mundo descobre que está nu, todo mundo descobre que é fraco, todo mundo... Aí Satanás aproveita, entra e faz das nossas famílias o parquinho. Mas o Senhor está dizendo: eu estou reiniciando a minha noiva, eu estou reiniciando a igreja, eu estou levantando leões, eu estou levantando mulheres destemidas, eu estou levantando... Ele está reiniciando. Ele está reiniciando. Ele está curando a raiz da adoração, a raiz da intimidade com Deus, a raiz do sacerdócio masculino,
a raiz da feminilidade oh meu Deus, da essência feminina. Nós somos mulheres, não somos masculinas. Nós somos mulheres, nós somos esposas, somos mães, somos líderes. Mesmo sendo mulheres solteiras, somos mulheres. Não queremos competir com os homens. Nós repudiamos o desrespeito à autoridade masculina, mas também repudiamos a omissão de muitos homens que não se posicionam. Muitas vezes nós estamos percebendo. 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando nós prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a nossa submissão. Deus colocou o homem como cabeça, a mulher aqui e a família aqui, os filhos. É importante que nós possamos entender algo. Quando Deus desenhou, Ele nos mostrou o desenho na sua palavra. Ele começou a montar pecinha por pecinha. Ele fez algo perfeito. E Ele falou a respeito do que seria. Mas uma coisa interessante, no meio do caminho, Ele começou a montar, Ele ainda não tinha terminado. E no meio do caminho, Ele nos chamou para esse tempo particular, em que Ele pega cada peça e diz: eu vou montar com você. Monta aqui, coloca essa. Monta aqui, coloca essa. Agora monta aqui, coloca essa. A nossa pressa de chegar nos faz querer colocar peças erradas num desenho que deveria ser perfeito. Então muitas vezes, e se você já montou isso, já brincou disso, você sabe que quando você coloca uma peça errada em um dos desenhos, você vai ter que desfazer tudo para começar de novo. Quando eles cederam, eles estragaram o desenho que o Senhor estava começando, porque eles queriam colocar a peça errada em lugares que não era para ficar. Queria colocar peças erradas. Peças erradas. Não importa como está. Ele tinha feito o desenho exatamente, claramente. E queridos, todos os dias nós temos uma palavra que nos declara a respeito das promessas, dos desenhos incríveis que o Pai quer fazer conosco, com a nossa casa, com as nossas nações. Mas o que é que nós fazemos? Jesus, essa peça, acho que o Senhor está errando. Essa peça não tinha que ficar ali não. Coloca essa aqui. Essa peça aqui não está bom não. Coloca essa aqui. Aí já que o Senhor está demorando para me responder, eu vou montar sozinho. É por isso que o teu desenho fica um fiasco às vezes, porque você quer montar sozinho. Deus vai cumprir as promessas dele, mas é nos termos dele. Deus não negocia termos. E muitas vezes, assim como esse irmão fez, quando uma peça se perder, você terá que se levantar e procurar. Vai procurar as peças que se perderam. Quantas vezes nós fazemos o quê? Perderam-se peças. Nós começamos a empurrar com a barriga. Outra hora eu termino o desenho, outra hora eu termino isso, outra hora eu termino isso, outra hora eu termino isso. Está correndo atrás de nada. Quando você deveria parar, localizar as peças, começar a fazer de novo. Ainda que Deus te diga: desfaça isso porque está errado. Colocou peças certas em lugares errados. Você vai desfazer, você vai recuar e você vai reiniciar tudo. As nossas armas não são carnais, mas muitas vezes nós vemos o quê? Por causa do declínio. Quando você descobre as tuas fraquezas, quando você descobre a tua nudez, sabe o que é que você começa a fazer? Você começa a lutar com pessoas. Quando Efésios capítulo 6 diz o quê? Que a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas afinal então, por que estamos a lutar tanto uns com os outros?
Estamos a lutar tanto uns contra os outros, por quê? Porque nós estamos a colocar as peças nos lugares errados. Porque nós nos enfraquecemos. Porque agora estamos confundindo as nossas armaduras. Quando você não sabe com o que você está a lutar, você aponta para tudo quanto é lado. E o Senhor está dizendo assim: ajusta, para. O inimigo da esposa não é o marido. O inimigo dos pais não são os filhos. O inimigo dos filhos não são os pais. Os inimigos da igreja não são os pastores que não fazem o que a igreja quer. Nós estamos diante de uma geração onde existem igrejas. E espero que não seja aqui. Quem convida a pessoa que vai entrar na igreja é o principal dizimista da igreja. É a galera que tem mais. Vamos trazer fulano. Vamos trazer fulana. Agora não se pergunta mais para o Espírito Santo quem é que deve vir pregar no altar. Agora é a galera que traz o fulano, a galera que traz a fulana. É por isso que o povo está comendo miojo e ninguém faz nada. Só por cima do meu cadáver. Só por cima do nosso cadáver. Só porque é famosinho não vai pregar nesse altar, não. Só porque é isso, é aquilo, não vai entrar na tua casa, não. Só porque disseram que tem revelação, não vai na tua casa, na tua família, não. Só porque disseram que é ungido, não vai colocar a mão na tua cabeça e na cabeça da tua família. Toma cuidado. Eu quero alguém que dá muita profecia. Para quê? Não se melhora frutos de uma raiz doente. Não se melhora frutos de uma raiz podre. Não se melhora frutos de uma raiz mal cheirosa. Não se melhora frutos de uma raiz raquítica. Se tiver que podar, poda. Se tiver que tratar, trata. Se tiver que mexer, mexe. Se tiver que abrir, abre. Se tiver que rama da baixa. Estamos lidando com uma geração onde as pessoas estão tão sensíveis. Não dá mais para falar a verdade, que a verdade ofende, que a verdade machuca. Quando a verdade começar a te ofender, você não é mais filho de Deus. E você não ama mais a Jesus, porque Jesus é a própria verdade. Em João 8:32, Jesus é a nossa verdade. Jesus é a nossa. Está todo mundo muito carente. Aí vem para cima do pastor e da pastora. Quer agir como se... quer tratar. Você quer jogar para cima do teu pastor, da tua pastora, do teu líder de grupo. Todas aquelas coisas que você maltratou com a tua família, com os teus pais. Esse pastor não serve. Você está olhando para o teu pastor com os ranços que você não tratou com o teu pai. Você está olhando para a tua pastora. Me lembro de uma vez uma filha disse assim: mãe, eu tenho que te pedir perdão. Eu disse: filha, me fizeste o quê? Não, é que a minha mãe me abandonou quando eu tinha 15 anos. E quando ela me conheceu, não me aceitou. Então eu disse: linda, eu sempre te aceitei. Eu sempre disse que eu amo você. Eu sempre que não sei o quê. Isso não é sobre mim, é sobre você. Peça perdão a você mesma. Porque você está se saqueando. Está causando um declínio desnecessário. Trate a raiz e o fruto será melhor. Nós não vamos, queridos. Eu quero ser diretamente específica. Eu quero ser específica. Não dá para você criar raízes esperando Deus te confirmar a qualquer momento o que Ele te prometeu, quando você está sempre com o coração querendo voltar para o Brasil. Não posso me envolver com a igreja porque eu estou só esperando uma confirmação. Em breve a gente vai embora, a nossa família vai embora. Não posso servir em nenhum ministério porque a gente ainda está orando, né? Para saber se fica nessa igreja, se vai embora. Decida! Para de enrolar! Então, né, a gente fica mais no nosso canto, porque, né, a gente não quer se apegar, porque lá na outra igreja, quando a gente se apegou, nossa, deu um problemão. Mora de aluguel nos Estados Unidos, tem casa no Brasil. No Brasil tem mansão, aqui mora no fundo. Tem fundo de quintal? Aqui não tem, né? Todas as casas são bonitas. Essa pregação não dá para aplicar, né? Ei! Você e o teu marido não são roommates.
ajuntamento de pessoas, seres humanos, dentro de uma casa. Não sabe quem é o pai e quem é a mãe. O pai fala alto, a mãe fala alto, os filhos também aprendem a gritar. Aquele concurso, quem grita mais? Moram junto. Fica orando para Deus abençoar você, conhecer um gringo para te dar documento, para você ficar. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Os Estados Unidos não é seu lugar de fuga. É lugar de propósito. Tem gente que não está governando aqui porque a mente ainda ficou no Brasil. Tem gente que não está governando aqui porque está usando os Estados Unidos como lugar de fuga. O Senhor está dizendo: quebra o muro, quebra a liturgia, quebra a reba, chega da remoça. Reina, reina, eu te trouxe para reinar. Se é para trabalhar, você trabalha igual eles, e às vezes até mais. Mas não é para trabalhar, para ter um dinheiro, para ir na Disney, para postar. E às vezes até nem aproveita tal Disney. É só gastar tempo fazendo vídeo. O melhor story, o melhor story, o melhor story. E pega leve nos filtros, porque você está passando vergonha às vezes. É tanto filtro, tanto filtro, tanto filtro. Esse filtro não é sobre a tua cara, é sobre o teu espírito, é sobre a tua alma. O único filtro que é cheia, manassa. O único filtro que pode te ajudar está nesse altar. Está nesse altar. Quer filtro? Toma o joelho. Quer filtro? Vai orar. Quer filtro? Leia a palavra. O seu medo do Trump está bem maior do que o seu medo de Deus, né? Veio pra cá sem a vontade de Deus. Agora fica com medo do Trump. Todo dia. Às vezes até para fazer tratamento não faz. Tem milagres que Deus não faz na vida de foragido. Deus não trabalha com foragidos, com turistas. Deus trabalha com comprometidos. Se comprometa com a causa da Lagoinha, meu querido. Se comprometa com o legado dessa casa. Se comprometa com o legado dos teus pastores. Se comprometa com o legado da tua família. Lembre do propósito que te trouxe a essa nação e governa. Você viu que os americanos têm bandeira dos Estados Unidos nas casas deles, né? Você já comprou uma? Eu estou orando para Deus me dar green card. Compra a bandeira já. Aí Deus olha para você e fala assim: como é que você... Aí Deus fala assim: meu Deus, como é que eu vou te dar green card se você ainda nem sabe se você vai ficar ou se você vai voltar? Como é que vou te dar green card se você não evangeliza um gringo? Vou te dar green card para você ganhar dinheiro para você? Para você se aparecer? Para você esfregar na cara de quem te humilhou? Que não te ajudou, não te abençoou? Deus está te perguntando nessa noite: você quer green card para quê? Você quer green card para quê? Gente, é impressionante. Eu vou ouvindo cada testemunho. Tem gente que não fez nada e está com green card. Tem gente que está lutando 18 anos. Não pode nem se mexer, nem respirar direito. Lutando há anos para ter esse green card que não chega. Esses dias alguém me falou: pastora, tem uma gringa que quase arranjou confusão comigo. Nossa, eu estava doidinha para ela continuar aquela confusão, porque aí eu ia ganhar um green card.
Jesus está falando assim: volta lá, pega todas as peças, desfaz tudo. Não estou gostando, está tudo errado. Você está difícil de obedecer, está complicado, desfaz tudo. Não estou gostando, não era para fazer assim, pega peça. Deus, mas as peças são muito pequenas, desfaz. Deus, mas vai custar muito caro, desfaz. Deus, mas eu vou passar vergonha, desfaz. Deus, mas que humilhação é essa? Desfaz. Desfaz. Deus trabalha com gente que se posiciona. Ei, Adão, não deixe o inferno avançar. Quando o inferno aparecer, diga não. Ei, Eva, não deixe o inferno avançar. Se o inferno chegar perto, diga não. Se posicione, decida, corra atrás da bênção perfeita. Não se alimente de migalhas. Se tiver que pagar o preço, paga. Se tiver que renunciar a alguma coisa, renuncie. Se tiver que chorar, chore. Mas chore no altar. Jogue com dignidade. Faça o que Ele te mandou. E hoje, pastor Jason falou algo muito interessante. E eu concordo com ele. Eu quero caminhar para o final dessa ministração te lembrando isso. Preste bem atenção. Um novo tempo não chega quando a data muda só. Um novo tempo chega quando você muda. Quando você mudar, então a estação vai mudar. Quando você se curar, então o Senhor vai curar a tua casa. Quando você se curar, o Senhor vai curar os teus filhos. O Senhor vai curar o teu coração. O Senhor vai curar os teus relacionamentos com a tua família, com os teus irmãos, pai, família, amigos. Quando você permitir-se. E hoje eu estou te dizendo: venha para os Estados Unidos mesmo. Venha mesmo para cá. Venha mesmo para cá. Faça raízes aqui. Entre no ministério. Sirva mesmo. Tenha bons relacionamentos. Sim, isso vai ajudar a evitar problemas para você e para aqueles que dependem de ti. E enquanto isso, não seja uma pessoa triste, agindo como se você fosse fracassada, orando como mendigo. Você é filho amado de Deus. Deus vai curar? Vai. Deus vai libertar? Vai. Deus vai tratar? Vai. Primeiro na raiz, depois os frutos melhoram. Tratar as consequências sem mexer na raiz dá muito trabalho. Depois que tudo isso aconteceu, o Filho de Deus teve que morrer. Esse é o problema. Existem declínios que só se resolvem com morte. Às vezes é literal, mas às vezes é figurada. Até alguém tem que morrer. O orgulho de alguém tem que morrer. O egoísmo de alguém tem que morrer. Para que haja frutificação, alguém tem que se doar. Alguém tem que dizer: não, eu vou como sacrifício. Para que o Senhor faça. Alguém não acordou para orar, alguém tem que acordar para orar. Alguém tem que se posicionar. Alguém tem que se posicionar. Nós não deixaremos que a voz profética seja silenciada, seja abafada, amordaçada ou destruída. Nós não aceitamos ser um povo da cruz, dizer que somos o povo da cruz e fazer shows. Isso não é um show. Isso não é um show. Aqui está sendo liberadas palavras proféticas para mudar a história da sua geração, a história da sua casa, da sua família. Deus está olhando para você e está dizendo assim: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Eu quero mais uma vez lembrar que não dá para melhorar os frutos sem curar a raiz. Pais! Eu sei que agora está muito em alta os pais mandando os filhos no Cefenai, na Bethel Church e vários outros lugares. Mas eu tenho conversado com alguns pais de pastores. Eles foram porque os pais lhes mandaram, mas não estão a entender nada com nada. E aí você sonda o coração dos pais, você percebe o quê? Foi na verdade uma maneira de deixar num internato mais atualizado. E também dá menos trabalho. É só ligar às vezes e mandar um dinheiro. Afinal, quem sabe o Cefenai e a Bethel Church vai resolver o que nós não conseguimos resolver. O Cefenai não são os pais dos teus filhos. Cefenai não são os pais dos nossos filhos.
Existem coisas que não tem nenhuma instituição que possa fazer. Por mais gospel ou cristã que seja, existem coisas que dão autoridade sobre o pai, sobre a mãe, sobre o pastor, sobre o líder, sobre a pastora, sobre o irmão, sobre a irmã. Reinicia! O teu celular não é babá. Filho está nervoso, entrega o tablet. Filho está tenso, entrega o celular para ele. Crianças com ansiedade a partir da tenra idade. Crianças deprimidas a partir da tenra idade. Por quê? Muitos pais não sabem dizer não. É que me dá um dó, é que me dá. Se prepara, porque aquilo que você tolera hoje vai te engolir amanhã. Cuidado com o que você tolera. Eu já fui filha, eu ainda sou filha. E aí havia um momento em que o não do meu pai me protegeu de cometer erros. O não da minha mãe me protegeu de cometer erros. Não abra mão da tua função. Não abra mão do teu papel. Nunca se viu uma geração de adolescentes tão estranhos. Os pais estão num cômodo, eles estão no quarto, no outro cômodo. Na hora da mesa, as crianças vão com o telefone nas mesas. Não existe conversa, não existe comunhão. Se começar uma conversa é discussão, é problema. Aí levanta, um que joga o prato, um que faz isso. E no domingo fazemos o quê? Estamos aqui na igreja dizendo que vamos conquistar. Não vamos conquistar nada. Deus está dizendo, conserta a tua casa. Leva o avivamento para a tua família. Reinicia a tua casa. Não dá para trazer para os pastores problema que você tem que resolver lá na tua casa. Tem coisas que nós é que vamos fazer. Mas tem coisas, gente, que é pai que faz, é mãe que faz. E aí, todo mundo carente, querendo só elogio. Só elogio. Ninguém mais sabe lidar com crítica. Você critica, um quer cortar os pulsos. E vamos parar aonde? E filhos fazendo chantagem com os pais. Se fizer isso, eu vou sair de casa. Sai. Sai, experimenta. Os jovens e crianças que estão aqui, a próxima vez que você ameaçar o seu pai e a sua mãe, o próprio Deus vai repreender você. E não é à toa que o Senhor colocou isso em Êxodo capítulo 20 como um mandamento. Honra teu pai para que te vá bem. Precisamos reiniciar. Precisamos reiniciar. Tudo tem que pisar em ovos. Não posso falar isso porque senão vai embora. Não posso falar isso porque senão vai chorar. Não posso falar isso porque senão vai deprimir. Não posso falar isso porque senão... Senão o que, gente? Jesus chegou e falou assim, raça de víboras. Jesus chegou, olhou para nós e falou, vocês são sepulcro caiado, vocês. Gente, nunca ouvi coisa mais dura do que essa. E hoje nós queremos fazer o quê? Palavra que levanta a nossa autoestima. A gente precisa entender que o que nós precisamos não é de autoestima, é de matar a nossa carne. É muita autoestima, muita autoestima, muita autoestima, muita autoestima, muito desenvolvimento pessoal, muito eu. Que o Senhor possa aniquilar o nosso eu, para que a glória dele seja manifesta. Ainda bem que o Senhor, Ele deu o seu Filho unigênito para resolver o declínio que veio. E nisso está a nossa esperança. Nisso está a nossa esperança. Na certeza de que onde eu falhei, o Senhor me ajuda a consertar. Na esperança de que onde eu não consegui, o Senhor me ajuda a conseguir. Na esperança de que hoje, onde você falhou como pai, falhou como marido, falhou como esposa, falhou como mãe, falhou como filha, o Senhor está dizendo, é a hora de reiniciar. Reinicia, resolve, refaça, melhore, ajuste, recomece, ame, perdoe, cuide, seja amado. Reinicie.
As destemidas respondem: fortes, unidas e corajosas. Vamos fazer? E os homens respondem. Quando eu gritar leões, pastor Jesus, vem aqui me ajudar, pega o microfone. Eu vou gritar destemidas. Nós vamos responder como? Os homens vão responder. O pastor Jesus vai gritar leões. Os homens vão responder força, sabedoria e atitude. Os homens vão responder força, sabedoria e atitude. Destemidas,